Como é para você ser inserido em caixinhas? Olá, Essência em Escuta, bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Dani Tezzoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E minha voz está aqui hoje mais uma vez nesse vídeo para se conectar com a sua voz. Vamos juntos mais uma vez aqui ter estímulos para perceber o que a mensagem de hoje, que no caso de hoje é a leitura de um trecho de um livro, o que essa mensagem vai ressoar com a gente e nesse ressoar perceber o que estamos sentindo e ao perceber o que estamos sentindo nos escutar? Bom, hoje vocês já perceberam que eu trouxe um tema, né, sobre ser inserido em caixinhas, né? Dar rótulos pra gente, a gente mesmo se dar rótulos, criar uma identidade que muitas vezes não é nossa, muitas vezes para nos sentirmos pertencendo ou para nos encaixar, mas que mais nos afastam da essência que somos do que nos aproxima da essência que somos. E aí hoje nesse vídeo, dentro desse tema, eu trouxe uma leitura do trecho de um livro para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Lembrando que os trechos que eu trago aqui são bem curtinhos mesmo, como um estímulo para a gente começar a considerar. Você aí já se perguntou, já se sentiu inserido em caixinhas? Ou você nunca percebeu isso e talvez esse vídeo aqui vai te estimular a considerar assim, qual o contexto que você está inserido na sua vida, se você mais se encaixa nos lugares, se adequa aos lugares, anulando o que você é, ou não, você realmente é o que você é, independente do lugar que você está. Então hoje nessa leitura, eu trago aqui o trecho, mais uma vez, né, do livro Legado Feminino, em que somos em 32 coautoras, é um livro que eu faço parte. O meu capítulo nesse livro é a força sagrada da mulher que se ouve, né? Dentro da própria essência do canal, que é Essência em Escuta, né? Então, a força de quando nós nos ouvimos. E como eu falei, né? Como tem 32 coautoras, eu vou ler hoje não o trecho do meu capítulo, para você ainda que não conhece o canal, tem outros trechos aqui, outros vídeos aqui em que eu trago os trechos do meu capítulo. Hoje eu vou trazer de uma outra coautora, que é a Jaqueline Santos, em que ela traz o capítulo Fora da Caixa ao Sucesso. Então aqui para vocês verem o livro, hoje eu vou ler este trecho, tá? Esse trecho não, né? Um trecho deste capítulo. E eu vou trazer justamente aqui o final do capítulo, uma mensagem, né, que pelo que eu li aqui do capítulo dela, ela conta um pouco da história dela e ela traz assim, qual mensagem que ela conseguiria deixar pra gente, pensando assim, o resumo do capítulo. E claro, né, quando eu trago aqui os textos para você, mesmo sendo uma outra pessoa que escreveu, é porque ressoou comigo. Então seriam palavras aqui que eu também escreveria, né? Então eu quero trazer esse finalzinho do capítulo dela, que são 2 parágrafos, para que a gente possa começar a olhar de alguma forma para essa nossa necessidade muitas vezes de estar inserido em caixas e o quanto isso mais nos aprisiona do que nos liberta, né? Então vamos lá para a leitura do capítulo. Do capítulo não, né? Do trecho do capítulo, é o finalzinho dele, da página 152 a 153. E antes ainda da leitura, se você quiser adquirir o livro Legado Feminino, eu deixo o link aqui na descrição do meu contato, para que vocês possam saber informações de como adquirir. Então, se vocês tiverem interesse, o link vai estar aqui embaixo. Então, no capítulo dela, da Jaqueline, ela encerra assim, né? Minha mensagem a você. E é esses 2 parágrafos deste finalzinho que eu vou ler aqui agora. Se eu pudesse deixar uma única mensagem a quem lê este capítulo, seria esta: acredite no seu jeito único de ser. O mundo vai tentar moldar, questionar, diminuir você, mas não há poder maior do que se aceitar por completo. As pessoas podem duvidar de você, mas você nunca pode duvidar de si. Não siga o padrão, crie o seu. Não esconda o que a diferencia, expanda isso. O que hoje parece uma limitação,
Amanhã pode ser a sua maior força. Eu dei uma pausa que eu senti de parar aqui. Eu ia ler 2 parágrafos, mas senti de ler um só. Como eu já falei para vocês, é muito intuitivo quando eu faço as leituras. E eu senti de parar para ficar justamente com esse final. O que hoje parece uma limitação, amanhã pode ser a sua maior força. Não guarde para você o que diferencia você dos outros, porque muitas vezes, o que é se inserir em caixinhas, né? Ou uma das coisas que nos faz fazer isso é quando a gente tenta se igualar às outras pessoas. A gente, muitas vezes tem medo de ser o que a gente é e na nossa diferença, na nossa individualidade, com a nossa característica única, a gente acreditar que vai ser rejeitado por essa característica única. E muitas vezes é essa característica única que compõe a mim, que compõe a você, que vai trazer expansão para si mesmo e ao mesmo tempo para o mundo. E a gente aprende que a gente precisa ser igual, mas a gente não tem que ser igual porque a gente não é. Cada um tem o seu momento, cada um tem seu tempo de ser, cada um tem sua maneira de ser, cada um tem seu sentir. E esse sentir é único. Então, a partir do sentir que somos, da essência que somos, que aí nós vamos aprender a nos escutar, é que vamos manifestar no mundo algo. E essa manifestação única, a gente aprende que não é ideal porque a gente precisa se igualar. Lembra que quando a gente fala às vezes assim de um dos maiores males assim é quando a gente começa a se comparar com os outros. E nessa comparação a gente tenta se igualar, com medo de ser rejeitado pelo nosso jeito único de ser. Então, eu quero deixar nesse vídeo aqui essa mensagem. Ficar em caixinhas, que é se igualar aos outros, muitas vezes, ou melhor, praticamente em todas as vezes, ou todas as vezes, vou assumir aqui, né? Vou fazer uma generalização aqui, nos aprisiona. E se nos aprisiona, como vamos ser livres para ser o que somos? Que é o que eu defendo muito aqui nesse canal. Como vamos ser livres para expor o que somos e, ao expor, escutar o que somos? E se não escutamos o que somos, como vamos nos conhecer? E se não nos conhecemos, como vamos expandir a nossa consciência? Como vamos expandir o universo aqui interno que somos se nos limitamos nos colocando em caixinhas? Porque quando eu falo em colocar em caixinha, não é os outros, não. Nós nos permitimos nos colocar. Então, cabe a nós nos libertar. Não esperar que os outros venham fazer isso. Então, essência em escuta, seja o que você é. Crie, como é que ela coloca aqui também, que eu achei legal? Não siga um padrão, crie o seu padrão. O seu padrão para você ser o que é, para você ser a essência que é. Se escutar, se conhecer, só ser o que é. E cada vez mais se aceite por completo. Os outros podem até duvidar de você, mas você não. Só você pode acreditar em você. Se você acreditar em você, se você souber o que você é, tanto faz o que os outros achem de você. Tanto faz o que caixinha que os outros vão colocar nos julgamentos deles. Porque você vai ser o que você é. E isso é o suficiente. E é isso para esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, curte, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative os sininhos para receber as novidades dos próximos vídeos e comente aqui embaixo, você se sente em caixinhas? Ou você já está conseguindo se libertar dessas caixinhas? Como é a sua identidade para você? Como é assumir o que você é? E lembre-se, a sua voz sabe o caminho. É ela que vai te auxiliar a sair das caixas para que você seja o que você é. Então, confie mais nela e se escute. E até um próximo vídeo.